Bom dia. Essa música é do Burt Bacharach, eu acho. Eu precisava depois de verificar isso melhor. Raindrops keep falling on my my head. Raindrops keep falling on my head. Eu acho que é o tema de um filme melancólico e na época dentro de um contexto emocional muito afetado, tá certo? Eu estava em Manaus e de repente me imagino ali à noite descendo na Saldanha Marinho em direção a uma rua, a rua principal, a artéria principal do centro de Manaus. Como é que chama? Agora eu não vou lembrar, mas não tem problema não. E eu acho que eu saía de uma sala de cinema, sabe, e teria assistido o filme, aquela coisa toda. Lembranças, está certo. Mas o Schopenhauer ontem, sabe, ele preparou tudo e deixou todos os dispositivos que ele usa, sabe, nas suas sessões de prazer, tá certo? E, e como ele vivia, sabe, de expedientes remunerados, tá certo? Ele esperou a garota, mas a garota não veio, tá certo? Aí eu pensei, ao invés de assobiar essa música aí do Bart Bacharach, eu poderia ter assobiado aquela, tá certo? Do Erasmo Carlos, certo? Mas o fato foi que em frente ao Coqueiro Verde, sabe, Chopin não estava lá, tá certo? Ele estava num local fechado. Também não fumou nenhum cigarro, tá certo? E Narinha não era o nome da pessoa que ele esperava, certo? O Chopin, tá certo? Mas assim ele está acostumado já, tá certo? Ele está acostumado com essas coisas. E hoje mais do que nunca. Eu estava lembrando, chegaram uns vídeos aí, sabe, de garotas em Manchester, garotas na noite, tá certo? Eu acho que hoje esse cenário está mudado, eu não sei, com essa história aí, sabe, das redes sociais, com as redes aí, sabe, de encontros, de encontros para fins aí, sabe, para fins amorosos, tá certo? Não sei se é Tinder o nome das redes aí, mas eu penso que isso está facilitado. Mas me veio uns vídeos aí, sabe, mostrando umas garotas. A primeira uma vez vieram vídeos mostrando garotas ali dos países nórdicos. Eu não sei se era da Suécia, sabe, e mostrando ali as suecas ali, sabe, ali, sabe, livre para mostrar, sabe, o que elas são, mostrar o corpo, sabe, mostrar a alma também. Mas ontem o vídeo mostrava umas garotas, por exemplo, sentadas à beira da calçada, sabe? E eu penso que eram garotas de programa. E homens passavam e elas ficavam trocando olhares entre elas ali, sabe? Primeiro foi em Manchester. Depois, não sei qual foi a cidade. Foi em Londres? Eu não sei se foi em Londres, tá certo? Mas eu me lembro uma vez, sabe? Porque assim, se não houver vontade de fazer trocas afetivas, tá certo? Não tem nada. Uma vez eu estava numa reunião com muitos amigos e num bar, tá certo? E de repente havia um grupo assim mais afastado e muitas pessoas e muitas garotas. E eu ali, sabe, me jogando para cima delas e nada acontecia, como de fato nada aconteceu, tá certo? Então assim, se as coisas estiverem fechadas, os caminhos estiverem trancados, sabe, nada se abre. E de repente estava eu ali, sabe, descendo a Saldanha Marinho, indo na direção, o nome da rua lá de Manaus, sabe, da principal artéria de Manaus, Henrique Ribeiro. Não é Henrique Ribeiro, eu não sei. Eu acho que é Ribeiro, não sei o que é Ribeiro. Mas assim, tá certo. Manaus, eu passei 16 anos, morei 16 anos em Manaus e conheço bem o centro da cidade. Andava de moto, numa linda moto, solitário ali, sabe, perdido, sabe. E era leitor do Pasquim. Tinha um prédio de apartamento onde eu tive um aluno e no térreo eu tinha uma lanchonete onde eu comia salada de frango. No almoço, certo? Pedia um sanduíche de salada de frango. Tá certo? E aquilo era meu almoço, eu não sei para onde eu ia depois na minha linda moto, tá certo? Eu ali, sabe, um lobo solitário, distante da família, sabe, sem amigos, sabe, sem turma, sabe?
E ali, sabe, e passei ali há 16 anos, sabe, e agora não foi fácil. Mas muito bem, vamos para hoje aqui, tá certo? Vamos para hoje aqui. O celular está com a memória descarregada, eu acho que ela não vai me surpreender. Eu só não tirei eu só não desliguei a chamada, tá certo? Se alguém me chamar, pô, tô fudido, vai cortar o vídeo. Mas antes que corte, eu vou aqui fazer o meu produto, tá certo? Quando já são 6 minutos e hoje são 6 de setembro, amanhã 7. Amanhã se espera os bolsonaristas nas ruas, tá certo? Mas eu falo disso depois. Outro dia, sabe, eu fiz um vídeo aí, eu queria lembrar, sabe, do que aconteceu na terça-feira lá no Supremo Tribunal Federal, no plenário da quinta turma, onde advogados, depois de terem apresentado e juntado nos autos as alegações finais, foram fazer ali, sabe, um ato de plenário, tá certo? E eu queria lembrar como é que chamava esse ato de plenário, eu lembrei, é, defesa e não sei mais o que. Na verdade era apenas dizer sustentação oral, tá certo? Sustentação oral. Aqui em Belém do Pará, no tribunal, tá certo? Quando o processo ele tramita em cenário digital, tá certo? Como é que eles chamam? Em cenário virtual, tá certo? Não é permitido fazer sustentação oral. Você tem que gravar em vídeo, sabe? A sustentação e pedir juntada nos autos. Quando não é virtual, é presencial, é te permitido fazer sustentação oral. E assim os advogados ali no plenário da primeira turma, na terça-feira, dia 2, foram para lá, sabe? Foram 10 advogados fazendo sustentação oral. E eu queria lembrar da palavra sustentação oral e não vinha, e agora eu falei. Sustentação oral, tá certo? Sustentação oral era o que eu queria falar. Aí tinha um cara lá, rapaz, um advogado, sabe, que defendeu ali o Paulo Sérgio, o ministro da Defesa, rapaz, sabe? E ele citou o Cícero, sabe? E o Cícero dizia: uma coisa é maldizer, outra coisa é acusar. Eu não sei se esse maldizer, sabe, é mal com L ou mal com U, tá certo? É dizer mal, tá certo? Ou apenas jogar palavras ao vento, ofender, aquela coisa toda. Eu não sei dizer. Mas, rapaz, a língua é foda. O Conde, sabe? O Conde é o Conde, o que eu tô falando aqui é como é que chama ele? É um youtuber aí, sabe? É do canal 247. Como é que chama ele? Ele tem formação na área de letras, acho que ele fez o curso de letras e com especialização em linguística, aquela coisa toda. E ele às vezes se intitula linguista, tá certo? E assim, sabe, da mesma forma como na área do direito a gente fala de jurista, tá certo? Eu, por exemplo, eu sou apenas um graduado em letras, tá certo? E não quero nada muito mais disso, sabe? Porque na verdade eu não fiz. Tentei uma vez o mestrado, me matriculei inclusive aqui na Universidade Federal do Pará. Eu participei da seleção de mestrado no Centro de Letras e no departamento no departamento de línguas, qualquer coisa assim. E eu sei que eu consegui a classificação, sabe, ali para, sabe, e fiz as provas de mestrado, tá certo? Passei, fui aprovado, me matriculei, veja bem, me matriculei, porra, sabe? E depois, assim, por ter, né, a formação na área jurídica, tá certo? Eu sou advogado, estava advogado na época, isso era o ano ali, acho que de 2005, 2006, eu não estou bem certo. E tendo que escolher, sabe, em vir para Belém e cursar, eu estava em Altamira, tá certo? Eu resolvi me aguentar por lá, tá certo, e ficar ali porque eu tinha um projeto político, sabe? Eu queria me lançar prefeito na cidade, tá certo? Mas assim, um cara, sabe, que passou por mais de 20 anos fora da cidade, tá certo? Porra, eu me arranquei da cidade na década de 60, tá certo? Aí eu volto na década de 90, bicho. 30 anos depois, tu queres o quê? Só Yeshua, certo? Yeshua, certo? Yeshua tem uma primeira aparição, sabe, no berço, ele fugindo, sabe, ali de Belém para o Egito, tá certo? Aí depois disso ele tem mais uma aparição no templo, onde ele vai ali, sabe,
ali no Templo de Jerusalém, eu acho, sabe, e ali se apresenta aos sacerdotes, aos saduceus, aos fariseus que dominavam a cena ali, sabe, dentro do Templo de Jerusalém. Eu acho que já era o templo construído por Herodes, tá certo? Porque o Templo de Jerusalém tem dois, tá certo? Um que Salomão construiu, o Lejune diz que não se tem comprovação de que esse templo existiu. E depois tem o Templo de Herodes, que Herodes construiu. Ontem eu assisti um vídeo que falava do levante que houve, do Put que houve na década de 70, depois de Cristo, ali na Palestina, tá certo? Onde a cidade de Jerusalém foi totalmente destruída por Tito, porque havia ali, sabe, esse put, sabe, os judeus estavam rebelados ali. E o templo de Jerusalém, a cidade toda foi jogada embaixo, tá certo? E falando de Jerusalém eu tô, tá certo? E falando do put, sabe, put de Jerusalém. O que eu tava falando, sabe, é que eu me matriculei no curso de mestrado em letra, mas eu preferi continuar advogando, tá certo? Porque, segundo eu disse, eu tinha um projeto político de ser prefeito, tá certo? Mas eu passei 30 anos fora e voltei, tá certo? E de repente quis me apresentar, tá certo? A cidade era uma cidade já pós-transamazônica, tá certo? Quando eu fui, era pré-transamazônica, tá certo? A única saída para Belém era pelo rio, tá certo? Pelo ar, só quem tinha dinheiro para pagar uma passagem, sabe? Num avião da Paner, tá certo? Num pata-choca, tá certo? Fora isso, você tinha que ir lá para Vitória, sabe? O Porto de Vitória, pegar um barco e vir para Belém, sabe? Vários dias ali dentro do barco, tá certo? Descendo o Xingu, pegando o Amazonas e chegando em Belém. Era assim que a coisa era. E foi assim que eu fiz, sabe? Quando eu saí molequito, certo? De Altamira e vindo para Belém na companhia da minha avó, porque os velhos já estavam aqui, rapaz, com o meu irmão, mais velho que eu, sabe? Há 1 ano, 2 anos, sabe? E ele faleceu já. Ele faleceu em 2017. E eu só sei dizer, rapaz, que eu me matriculei no curso de letra, mas eu não quis avançar e tranquei. Eu lembro que eu tranquei, sabe? Eu tranquei as disciplinas, sabe? Eu tranquei o curso, sabe? Eu acho que não tem mais, já jubilou e não sei mais o que, etc e tal, entendeu? E a essa altura do campeonato eu não tenho mais interesse. E de sorte que eu sou da área de formação acadêmica do curso de letras, eu tenho um certificado de conclusão do curso de letras, mais que um certificado, eu sou bacharel, eu acho, sabe, em letras, e tenho carteira do MEC, tá certo? Eu registrei meu diploma no MEC e me habilitei como professor de ensino de língua portuguesa e literatura. Eu tenho a carteira, já mostrei outro dia aí, tá certo? E o seguinte aí, sabe? E o Conde, rapaz, tem um negócio, tem a palavra que, sabe? Porra, porque o cara estudou, me parece, na Unicamp, em Campinas, tá certo? E tem umas falhas assim que eu fico olhando assim, sabe? Ele e outros aí, tá certo? A palavra subsídio, por exemplo, tá certo? Nós sabemos todos aí, sabe, que fizemos aí a peregrinação aí pela fonética, pela fonologia, que os sons, eles têm aí uns condicionamentos ambientais na hora de serem produzidos, tá certo? Então tem uns sons aí, como por exemplo o S, certo? Se ele tiver depois de uma consoante, tá certo? E mais adiante tiver uma vogal, tá certo? Aquela consoante antes dele neutraliza o efeito de S, de C, tá certo? O efeito de C, o efeito fonético, certo? E de modo que em subsídio você tem que pronunciar subsídio, o S autêntico, tá certo? Com o som de C. Tá certo? E o Conde fala subsídio, porra. É como aquela outra palavra, catarse, tá certo? Ali, veja aqui diante do S, catarse, diante do S, do C, tem ali o re, tá certo? E esse re condiciona, sabe, o efeito do C, tá certo? Onde ele sai autêntico, com o som de C. Então se diz catarse. E o pessoal teima em dizer catarse, com som de Z, tá certo? E essas coisas assim são detalhes aí, são detalhes científicos, sabe, que a gente tem a obrigação aí de observar. É assim que a ciência diz que tá certo? Quem foi para laboratório e observou a produção, sabe, fonética desses sons aí, tá certo? Se percebe que na grafia você tem a grafia, a ideia é produzir C, tá certo? E então você vai escrever e vai pronunciar C, tá certo? Mesmo que ali
sabe? Então você não diz subsídio, o S com o som de Z. Não tem condições, tá certo? O S ali é som de S mesmo original. Muito bem feita essa digressão, como diz o próprio Conde, tá certo? E eu falei de sustentação oral, eu vou pular, bicho, eu vou cair aqui no dia 6, tá certo? No dia 6, que é hoje, certo? Eu anotei algumas coisas, eu anotei aí, eu assisti aí, sabe? Eu poderia pegar agora aqui a, a internet, então para isso eu vou pedir licença para Guma, não sei se eu faço isso, tá certo? Eu poderia ir no YouTube e localizar ali o programa do Conde, quando já são 16 minutos de vídeo, tá certo? Onde o Conde, sabe, assim, o que eu observo aí em relação, sabe, a live do Conde que eu assisti, essa live foi passada ontem à noite, às 11 horas, tá certo? Ao vivo, e eu assisti hoje de madrugada, sabe? E tá certo. E há essa coisa aí, o Conde ele entrevista muitas pessoas, tá certo? E então é um cara cheio de informações, tá certo? E à noite ele tenta então dar a opinião dele, ele não entrevista ninguém, tá certo? Então ele tenta representar, sabe, as ideias de quem ele entrevistou, tá certo? Ele tem muitas ideias acumuladas na cabeça dele, mas ele tem umas ideias centrais, sabe, na formação intelectual dele, sabe, na formação ideológica dele, digamos assim, que não bate muito. O Conde, ele é um paulista, tá certo? Hoje ele mora, como é que chama a cidade onde mora o Conde? Eu não vou lembrar agora, mas não tem importância, tá certo? Mas assim, ele é um paulista, tá certo? E então, eu convivi uma vez com um paulista no noviciado, tá certo? Era um cara assim, sabe, diferenciado, tá certo? Ruim de bola pra caralho, tá certo? E eu penso que o Conde não deve jogar bola. O filho dele é jogador de futebol de salão, me parece. Mas assim, então ele sabe, aí tenta aí, sabe, explicar aí a conjuntura política de um modo geral, tá certo? Anteontem ele meteu o cacete na esquerda, hoje ele já quis aí meter o cacete na direita, tá certo? E vai por aí para cima e para baixo e vai assim espelhando assim um ponto de vista, sabe, como se ele não fizesse parte desse contexto que a gente vive, de uma sociedade política com valores liberais, tá certo? Essa é a questão. O ser humano domina a linguagem, tá certo? Domina a cultura, tá certo? E produz cultura, mas através de valores, tá certo? De valores que nós vamos aí, sabe? Que nós vamos aí definindo, vamos filtrando, sabe? Nos afastando do mundo da animalidade. Ontem eu falei muito disso, tá certo? Que nós não somos animais 50%, ou 100%, quero dizer. Vou repetir, nós não somos animais 100%, tá certo? Nós ganhamos pelo menos 50% de menos animalidade. E assim a gente vai construindo o mundo na cidade, o mundo de cidadão, tá certo? E aí, sabe, a gente constrói então um processo civilizatório. Acontece que o cidadão na cidade, tá certo? Eu penso, por exemplo, ali na Hungria, de Orbán, por exemplo, ali não sei como é o nome do presidente da Polônia, tá certo? Mas ali os poloneses, os húngaros, sabe? E ali aquele pessoal da Europa, de um modo geral, digamos assim, tá certo? Essas pessoas convivem, sabe, e necessariamente não têm o meu ponto de vista, tá certo, guiado pelo materialismo histórico dialético, marxista-leninista, tá certo? Não tem essa coisa na cabeça. Tá certo? Eles vão levando a vida, vivendo a individualidade, o individualismo, tá certo? E não estão preocupados aí, sabe, com outras questões. Eles não contestam o liberalismo político entre eles, o liberalismo econômico. Por exemplo, eu me cago com medo, rapaz, da privação da privatização da Petrobras, por exemplo. Tá certo? Se esse Tarcísio de Freitas, sabe, ganhar o governo, derrubando o Lula, por exemplo, agora em 2006, como eles estão querendo, o cara, rapaz, ele quer repetir o que faz Milley hoje na Inglaterra. Vai fuder com todo mundo e poderá me fuder também, sabe? Que eu sou um aposentado. Esse cara vai querer caçar minha aposentadoria e eu tô fudido, tá certo? A minha existência vai ficar ameaçada. E sim, eu tô falando do Tarcísio de Freitas, porque lá na Argentina o Milley tá fazendo isso, tá certo? Ele pegou, rapaz, o dinheiro, sabe, de um setor lá, de uma agência lá, sabe, argentina, que cuida de. Aí, tipo assim, o que nós temos aqui, os beneficiários aqueles caras, sabe, de serviços continuados, tá certo?
prestação, como é que chama? Tem os aposentados, certo? E tem os benefícios de prestação continuada, tá certo? Que são aquelas, é um benefício para desvalidos da sorte, para fudidos, rapaz, sabe? Idosos aí, sabe? Longe de família, sabe? De famílias aí, sabe? Que não tem o que comer, de um paraplégico, de um tetraplégico, ou sei lá, sabe? De algum outro portador, sabe? De deficiência, tá certo? Dessas deficiências reconhecidas em catálogos e aquela coisa toda, tá certo? E lá o Milley, rapaz, o departamento lá, sabe, o que cuida disso, sabe, a irmã dele, rapaz, a Karina, rapaz, sabe, pegou pesado dentro, tá certo, e esvaziou, sabe, esvaziou processos lá licitatórios, aquela coisa toda. Meteram a mão no cofre, rapaz, sabe, na renda aí desse setor, aí vê se pode uma porra dessa. E o tal de Tarcísio de Freitas, rapaz, é fã do Milley, rapaz, sabe? Se o Milley, rapaz, um ultraliberal, sabe? Um libertarianista, tá certo? Do caralho, um doido aí, um maluco aí, tá certo? Que é a juventude argentina, esse pessoal aí, sabe? É de YouTube, sabe? De X, tá certo? Votaram, sabe? Esse pessoal de rede social, sabe? Porra, é foda. E o pessoal que solta, como diz o outro aí, sabe, solta papagaio na frente de ventilador, de ar-condicionado, tá certo? Dentro de casa, dentro do apartamento. Rapaz, eu só sei dizer que é foda. E o jogo de futebol que eles jogam com joystick, certo? Porra, bicho, é foda. Rapaz, eu só sei dizer que esse Tarcísio de Freitas, se ele ganha, ele vai querer fuder, rapaz, sabe? Fuder com o pouco, sabe, de bem-estar social que a gente tem. Essa é a questão, tá certo? Pô, bicho, é foda. Ontem eu falava, falando de bem-estar social, certo? Eu falava que a gente conseguiu com a Constituição de 88 algum bem-estar social, mas não era isso que eu queria dizer, tá certo? Mas o fato é que se o tal de Tarcísio, sabe, ganha, sabe, aí as eleições, derruba o Lula, sabe, a gente tá fudido. Esse cara vai querer jogar tudo, sabe, na mão dos empresários aí, tá certo? Como ele tá fazendo com as escolas lá em São Paulo, por exemplo, no estado que ele governa, ele é governador, onde ele está entregando as escolas públicas para a mão de empresários, tá certo? Porque no fundo eu já trabalhei, sabe? Uma vez eu desenvolvi, eu tenho eu tenho como é que a gente chama, uma pós-graduação lato sensu, tá certo? Eu fiz aqui numa instituição, na escola de enfermagem do Pará, tá certo? Que é do governo do estado do Pará, a escola de enfermagem Magalhães do Barata, bem aqui perto de mim. Eu não sei se foi nessa escola que a Maria estudou. A Maria ou a Raimundo, eu não estou bem certo, sabe? Que o Gerosa trouxe lá do Alto Rio Negro, mas isso é outra história. Eu não vou falar, já falei mal disso aí, tá certo? Não vou falar agora, não. Mas eu fiz uma pós-graduação ali, tá certo? Eu tenho o certificado. Eu só não escrevi, rapaz, não sei como é que foi, ficou faltando alguma coisa aí, sabe? Mas para mim não tem mais importância isso. Mas o fato é que eu fiz uma pós-graduação lato sensu, onde eu quis discutir, por questão de experiência que eu vivi, a questão porque, sabe, hoje em São Paulo, por exemplo, me parece 90% dos funcionários públicos, dos servidores públicos de São Paulo, são todos temporários, tá certo? E eu vi que a questão aí dos burocratas liberais, tá certo, né, neoliberais, é querer evitar o tamanho do Estado e fazer concurso público, tá certo? E houve uma figura, sabe, uma deputada federal de Santa Catarina, não sei se era senadora na época, sabe, que foi em cima da Constituição e pegou um ponto na Constituição. Eu acho que eu devo ter essa tese por aí, ou não, porque o HD, sabe, de um computador que eu tinha, sabe, onde estava escrita essa peça aí, ele sumiu, rapaz, sabe? O computador teve um pau, sabe? Eu peguei, tirei o HD. Não sei como é que foi isso, rapaz. Não sei por que eu levei. O que é que poderia fazer a criatura, sabe? Com aquele HD? Não sei. Eu estava assim, não manjava muito bem disso. Eu só sei que a criatura deu destino, rapaz, ao HD. E nesse HD estava escrita a minha peça. A minha peça é de conclusão de curso, tá certo? Mas eu descobri por que ali fui no ponto, sabe, no ponto nevrálgico, sabe, da questão, que tudo é a questão do tamanho do Estado, o neoliberalismo. Então você, o que é que você faz? Você desenvolve privatização por dentro, através de organizações sociais, tá certo, de ONGs, essas coisas assim, e você vai aí então entregando para a iniciativa privada os serviços públicos, e dessa forma você, sabe, fica livre, sabe, de fazer concurso público para desenvolver aquele serviço por dentro do Estado, tá certo? Essa é a questão.
E esse Tarcísio de Freitas está assim. Agora, no fundo mesmo, sabe, quem sustenta essas organizações sociais é o próprio Estado, que repassa dinheiro do orçamento do Estado para essas empresas funcionarem. Vê se pode, vai dar tudo na mesma, sabe? E eles cobram muito mais porque dali eles têm que tirar uma margem de lucro para eles. Porra, bicho, são 26 minutos de vídeo. E eu só sei dizer, rapaz, que é isso, sabe? Esse mundo que a gente vive é foda. Aí o Conde, sabe, ele fala assim, aí é que tá o ponto, sabe o que eu quero dizer? Esses caras ignoram, sabe, que a gente vive uma sociedade, sabe? É ele e o Horta, a mesma porra do Horta, tá certo? O Horta tá assustando a gente aí, sabe, numa live que ele fez, na live de quinta-feira, eu acho, sabe? Em que ele, sabe, diz assim que o judiciário, sabe, não fez um trabalho, sabe, que esse julgamento tem defeito, o julgamento do golpe, tá certo? No fundo mesmo, eu anotei aqui, sabe, digo, o julgamento do golpe, sabe, criaram para esse julgamento um cenário do Reinu, tá certo? E ele ali, sabe, e se criou ali também, se desenvolveu dentro desse cenário, sabe, a síndrome de Feuerbach na tese 11 de Marx, certo? Em que nós todos somos vítimas dessa síndrome de Feuerbach, tá certo? Então nós temos um rei nu, tá certo? E de repente nós aí, sabe, enxergamos o rei nu, mas todo mundo diz, sabe, que não tem rei nu. Tá certo? As teses, as 10 teses desenvolvidas pelos advogados, sabe, que fizeram defesa dos 11 réus, tá certo? Elas todas negam que não houve golpe, tá certo? Não houve golpe, eles dizem, sabe? O Horta constata isso, tá certo? Ele constata que os advogados ali, sabe, 10 advogados, eles sustentam que não houve golpe, aquela coisa, etc e tal, tá certo? E que de repente o judiciário, sabe, e o próprio Gonnet, então o Gonnet, sabe, quando ele fez a tese dele, ele fez uma tese descritivista, tá certo? E encontrou a reação de Marx. Porque Marx dizia na tese 11, sabe, que não, sabe, nos trabalhos acadêmicos, nos trabalhos intelectuais, nas percepções críticas da realidade, não vale a pena descrever, sabe, o fenômeno, tá certo? Mas é preciso, descrito fenômeno, fazer esforço, sabe, para transformar a realidade, sabe, que esses fenômenos representam. Vai passando lá fora, rapaz, o meu vendedor de frutas, olha, quando são já 28 minutos, sabe, de vídeo. Mas eu não vou sair, não vou interromper o vídeo. Ó, quando ele chega bem aqui perto da minha casa, ele grita mais forte. Mas eu não vou. Eu tô com uma dúzia de banana chorona ali, sabe, que a gente chama do meu tempo de moleque, e o pessoal chama de banana nanica, tá certo? E chama de banana peruá, tá certo? Aí eu comprei, sabe, com a ideia de fritar, tá certo? Eu ia passando assim, vinha caminhando, eu perguntei de uma senhora, uma idosa, sabe, a banana chorona serve, presta para fritar? Ela disse, é a melhor que tem, sabe, e se desviou. Eu não sei se ela ficou com medo de mim, tá certo? Ora, porra. Mas eu só sei dizer, rapaz, que o Horta, ele se queixa disso e coloca aí um pânico, sabe? Mas é outro também, sabe, que ignora que esse pânico, ele é normal, tá certo? De repente, ele quer dizer, sabe, que o Horta, que ali o judiciário deveria, junto com o Gonei, que não sei mais quem aí, sabe, ter mobilizado a esquerda, sabe, para criar aí uma situação aí de percepção de que o rei está nu, tá certo, e que aí o outro lado aí, sabe, da direita, sabe, tá dizendo que não existe rei, que o rei está bem vestido, aquela coisa toda, e o Horta quer, sabe, que aí, sabe, com base nisso aí, dizer, sabe, que isso aí vai terminar num novo putsch, eu anotei isso aqui, tá certo? E ele lembrou de Hitler, tá certo? Quando já são 29 minutos de vídeo, do putsch da cervejaria, ele lembrou que o Hitler fez a mesma coisa na década de 30, sabe? Quando ele atacou o judiciário, tá certo? Rapaz, parece que esse pessoal estudou, rapaz, assim, sabe? Aí, sabe, nas minúcias, ali, sabe, a história da Alemanha ali, sabe? Pré-Hitler, certo? Pré-nazismo, sabe? Ou nazismo, não sei bem, tá certo? Tinha um cara que estava lá, o Carl Schmitt, tá certo? Mas teve um que veio antes, que foi o Weber, tá certo? E eu penso que ali, sabe, esse pensamento do Horta tem um pouco de contaminação com Weber e com Habermas, sabe? Ou pelo menos o Conde, sabe, traz aí uma visão, centraliza o pensamento dele na escola de Frankfurt. Eu vou ficando por aqui, quando são 30 minutos de vídeo, tá certo? Aí a Guma apareceu aqui, tá certo? Eu vou ficar segurando, sabe, para
para aqui, sabe, para que aí, sabe, sustentar o final do vídeo. Eu acho que eu vou chamar esse vídeo, sabe, de Feuerbach, tá certo? Feuerbach, em homenagem a Feuerbach, para lembrar, sabe, essa situação que o Horta traz. O Horta não falou de Feuerbach, eu que estou aqui, sabe, falando da síndrome de Feuerbach, tá certo? Que não basta apenas descrever, mas é preciso transformar a realidade. Eu lembro que foi justamente no curso, digo melhor, no curso de pós-graduação Lato Sensu que eu fiz na universidade, o que, rapaz? Onde? Na escola de enfermagem aqui do estado do Pará, tá certo? Eu fiz esse curso aí, tá certo? Onde eu escrevi uma peça sobre essa questão aí, sabe? Do recrutamento de trabalhadores para fazer o trabalho dentro do estado a serviço do SUS. Fico por aqui, digo que meu nome é Ernest Caboclo Falador e quem fala muito dá bom dia, cavalo. Bom dia.